Bom dia, pessoal do segundo ano. Estou aqui mais uma vez agora para falar sobre a Revolução Francesa bem rapidinho, certo? Lá no fundo, eu estou aqui no quarto Caleb, lá no fundo tem uma bandeira da Revolução Francesa. Que eu quero passar para o Caleb a ideia da Revolução. Todos os dias, quando ele acorda, ele vê ali a bandeira da Revolução Francesa e ele lembra dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução. Bom, esse primeiro slide aqui, ele traz um mapa mental da esquerda para a direita, explicando como se deu essa revolução bem rapidinho. Então, o contexto da revolução: surgiu desigualdades sociais. A gente sabe que no antigo regime era uma classe social estamentária. Você tem o clero acima, os nobres no segundo estado, os trabalhadores e a burguesia no terceiro estado. Estava rolando uma crise orçamentária muito grande, fome, alta tributação, ou seja, muitos impostos para o terceiro estado pagar, e a condição se tornou precária. Explodiu, no primeiro momento, a Assembleia dos Notáveis, onde o primeiro e o segundo estado, para tentar resolver esse problema, essa crise financeira sem precedentes na França, de 1789, eles propuseram aumentar os impostos para que o terceiro estado pagasse. Caramba! E aí o terceiro estado se revoltou. E aí eles saíram melhor, foi proclamado a Assembleia dos Estados Gerais, onde os três estados se reuniram. O terceiro estado propôs que o primeiro e o segundo passassem a pagar impostos também. Eles não aceitaram e explodiu a Assembleia Constituinte. Logo depois começa a Revolução. O pessoal do terceiro estado, eles tomam a Bastilha. Bastilha, aqui uma imagem representando a Bastilha, que era a prisão política do governo francês, do governo de Luís XVI. E essa prisão ela servia para prender, sobretudo, os criminosos políticos que protestavam contra o governo, entre outras coisas. Então, a Bastilha cai, é proclamado os direitos do homem e do cidadão. Depois surgem dois partidos fortes nesse período revolucionário, que é o Partido Girondino e o Partido Jacobino. O Jacobino queria reformas mais profundas, que beneficiassem cada vez mais a população mais pobre, e os girondinos eram mais conservadores. Eles não queriam tantas reformas. E aí começa a rolar uma disputa entre jacobinos e girondinos. Os jacobinos eles implantam a República Jacobina no primeiro momento. Depois vem o período do terror, quando, liderados por Robespierre, eles massacram os opositores ao jacobinismo. Mas só que depois os jacobinos perdem o poder, os girondinos assumem o poder, e esse processo revolucionário ele só vai acabar quando, no dia 18 para o mar, que é o calendário novo que a Revolução instituiu na França, o Napoleão Bonaparte assume o poder. Ele traz estabilidade política e desenvolvimento econômico. Está aqui o Napoleão Bonaparte em 1799. Certo? Então a Revolução Francesa, esse primeiro período, ele termina aqui em 1799 com o golpe do 18 para o mar do Napoleão Bonaparte. Quais são os legados da Revolução? A ideia de liberdade de expressão, liberdade religiosa, enfim, igualdade, todos são iguais perante a lei, e fraternidade, o governo tratar as pessoas com dignidade. A consolidação do regime burguês, os burgueses assumem, a burguesia assume o controle da política, e o antigo regime cai, né? O iluminismo vence aqui, as ideias iluministas do iluminismo francês conseguem acabar com o antigo regime a partir da Revolução Francesa. Aqui, outro slide falando sobre o conceito da Revolução, os antecedentes, os custos da corte, né, Luís XVI e Maria Antonieta, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, e a corte que os gastos eram astronômicos e eram sustentados pelos impostos pagos pelo terceiro estado, influência do iluminismo francês, a Guerra dos Sete Anos, que foi perdida pela França, e a França que perdeu essa guerra para a Inglaterra. A França acabou ficando super endividada e a miséria ficou imensa, porque ocorreu a crise econômica e crise agrícola, certo? Aqui é a divisão da sociedade francesa, que a gente já sabe. A cronologia da Revolução, né, a pré-revolução, que a gente falou no slide anterior, e a Revolução propriamente dita. A Assembleia Nacional Constituinte foi de 1789 a 1791.
A Convenção Nacional de 1792 a 1794, é nesse período que, em 1793, o Luís XVI é guilhotinado. Está aqui uma imagem exemplificando isso. O rei perdeu a cabeça. Olha, nossa, já pensou se isso virasse moda? A próxima fase é o terror, que vai de 1793 a 1794, aonde os jacobinos matam 45 mil opositores, a maioria guilhotinado. E a última fase, o diretório, que termina com o golpe de 18 de Brumário em 1799, como nós vimos no slide anterior. Certo? A Revolução Francesa deixou muitos legados para nós. O principal, a questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Os símbolos, o que cada cor da bandeira francesa representa, eu coloquei aqui nesse slide. Certo? E no que diz respeito às ideias republicanas, ao poder executivo, legislativo e judiciário, para limitar os poderes do rei, a questão da Constituição, que foram legados que ficaram para a sociedade ocidental, e nós temos muito isso no nosso sistema de governo republicano, onde nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, e onde nós temos uma Constituição, certo? Então era isso. A ideia aqui era fazer uma breve revisão, bem rapidinha. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.